Olá, pessoal. Olha, eu prometi a vocês em vídeos anteriores que montaria essa aula como estudar português para concursos. Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu considero assim primordial para iniciar os estudos é a morfossintaxe. Então, comecem pela morfossintaxe. Estude a gramática de forma aplicada, ou seja, de forma contextualizada. Nós temos classes que eu chamo assim de classes nucleares, né? E classes secundárias. O que são classes nucleares? Substantivo e verbo. Então, eu costumo até dizer o seguinte, o substantivo é o esqueleto da gramática, né? O verbo compõe toda a sustentação desse esqueleto. Então, nós vamos começar pelo substantivo, entendendo assim, o que é o substantivo, quais são as classificações, os conceitos. Então, estudem compreendendo o universo substantivo, mas vocês vão também focar na questão das aplicações. Eu até coloquei aí na coluna do meio para vocês o seguinte, substantivo, quando eu falo de morfossintaxe, a parte da morfologia é o momento em que vocês vão estudar o que é, do que se trata, as definições, né? Substantivo abstrato, substantivo concreto, e aí vai. Logo na sequência, já associem isso com a parte da sintaxe. Então, um substantivo, ele pode funcionar como que em uma frase, né, em um texto? Como um sujeito, então você já vai para a parte do sujeito, estude lá quais são os tipos de sujeitos que nós temos, como que nós fazemos para identificar, então já faz essa sua relação, tá? Depois, além de sujeito, esse substantivo também assume núcleo de funções sintáticas diversas. Então, quais são os núcleos? É como se você tivesse assim, olha, substantivo, um sujeito comum, uma pessoa comum. Mas essa pessoa comum, ela exerce diversas funções, então eu preciso conhecer quais são as funções que essa pessoa exerce, né? E aí, conhecendo todas essas funções, por exemplo, objeto direto. Vou estudar o que é esse objeto direto e tal. Estudei, vou lá para a aplicação. Como assim aplicação? Especialmente, gente, na banca X. Então, se você vai fazer Polícia Federal, por exemplo, qual é a banca? Sebrasp. Então, já vou lá. Quais as questões? Questões de substantivos na Sebrasp, questões de aplicação do substantivo na Sebrasp, questões de sujeito na Sebrasp, questões de objeto na Sebrasp. Então, vocês vão buscar aí, né, essas questões nesse sentido, para observar, olha só, o conhecimento técnico, o conhecimento sintático, vamos colocar também técnico, mas aplicado já ao texto, né? E depois nós vamos para a aplicação em exercício, para ver como que isso funciona, como que a sua banca trata isso. Um outro ponto que eu acho primordial, né, é o verbo. Já disse aqui no início. Então, você vai fazer a mesma estratégia que fez com o substantivo. Qual é o conceito? Por exemplo, os tempos e os modos. Que tipo de verbos que nós temos? São verbos significativos? São verbos de ligação? E aí você vai associando, né? Quais são as funções que um verbo pode exercer dentro de uma frase? Joga lá na sua banca. Ou, se você não está estudando no momento para um concurso específico, mas para qualquer um que aparecer, então joga questões de concurso sobre verbo e vai observando, tá? Se você já tem uma linha, por exemplo, a sua linha é área jurídica, então, questões de concurso da área jurídica sobre verbo, começa a montar. Agora, eu preciso falar uma coisa com vocês também que é essencial. Precisa ter uma rotina. Então, assim, montou seu cronograma. Toda terça e quinta eu estou estudando português. Então, toda terça e quinta eu estou, por exemplo, terça-feira eu estou estudando a teoria, quinta-feira eu estou na prática de exercício. Você precisa organizar isso e manter essa rotina. Olha, o segundo ponto, compreensão e interpretação. Então, assim, esse aqui, então, né, não tem jeito. Isso aqui não se aplica só à língua portuguesa. Você vai aprender em língua portuguesa técnicas, mas vai levar para a sua prova como um todo. Então, assim, tem que saber diferenciar. Compreender é diferente de interpretar. Eu ainda vou montar aqui para o canal um vídeo específico, não só com as técnicas de compreender e interpretar, mas também com exercícios detalhados. Então, assim, já começa a buscar qual é a diferença, o que é compreensão, o que é interpretação. Coloca lá, coloca no seu caderninho de estudos ou no seu arquivo, não sei como você está se organizando, mas coloca compreensão e interpretação.
tudo de novo que você for buscar, que você for aprender, tirar, vai colocando nessas duas colunas, vai se organizando em relação a isso, beleza? Olha, esses são os pontos essenciais, façam isso com as demais matérias, por exemplo, estudou conjunção, matéria que cai muito, muito, então estudou qual é o conceito, depois, como que se aplica ao texto, foi lá para as questões da banca, acumulou estudos, vamos colocar assim, já estudei sobre substantivo, já estudei sobre verbo, já estudei sobre conjunções, agora eu vou fazer um pequeno simulado, vou buscar simulado com classes gramaticais, tem que treinar, tá? Tem que se dedicar, tem que ter rotina. E língua portuguesa, vocês vão perceber que ela abre esse universo de preparação. Então, você não está preparando só para a língua portuguesa. Quando você se dedica, você está preparando para diversos concursos. Sem falar que se você, e eu espero que aconteça, for aprovado, tomar posse, é uma disciplina que você vai precisar para executar o seu trabalho. Não há como fugir disso, né? Olha, beijos. Continuem aqui no canal, inscrevam-se, ativem o sininho que vocês vão receber os próximos vídeos. E agora eu separei aí uma playlist, tem muita coisa de concurso, vou colocar muita coisa, coloco nos comentários, né, o que mais ajuda, o que vocês têm mais dificuldade, nós vamos interagindo a partir